Estamos de volta para falar de direito de família e existem vários assuntos aí que geram dúvidas sobre a boa convivência familiar. Por isso, estamos aqui com o advogado João Freitas, que já participa com a gente também no Instagram, no Advogado Explica. E hoje o assunto vai ser pensão, né, doutor? Isso. Quando existe uma separação, existe esse Probleminha. probleminha aí da pensão e muitas mães aí, algumas mães podem impedir que o pai visite o filho por falta de pagamento da pensão? Não. Isso realmente é um folclore, todo mundo acha que essa daí é uma moeda de troca, né? Ah, você não paga a pensão para o meu filho, então eu não vou permitir com que você pegue o filho no final de semana. Isso realmente é proibido. Uma coisa é, se o pai deve pensão, a mãe tem que o quê? Se socorrer ao Poder Judiciário e fazer valer o direito desta criança através de uma ação de execução de alimentos. E este filho tem o direito, e o pai, este dever, de estar junto com o filho. Então, ele tem que ter essa convivência com o pai. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o fato dele não pagar pensão pode implicar de ser preso mesmo? Sim. Até 3 meses de uma pensão inadimplente é possível requerer a execução desses alimentos e se ele não pagar, ele vai preso e a penalidade é a prisão. Na realidade, quando ele vai preso, se ele pagar, ele sai da prisão. Se ele não pagar, ele vai cumprir com o período que o juiz determinou. Então, isso é muito importante. Agora, se ele estiver preso, ele não vai ter condições de pagar. E aí... Aí, no caso, ele vai ter que socorrer os parentes, Isso os é abonado familiares. ou não? Não. Se ele estiver preso e não tiver dinheiro para pagar, ele vai cumprir com essa prisão dele, esse tempo que o juiz deu. Ele vai sair dessa prisão, provavelmente que sejam 3 meses, mas ele continua com a dívida. Não é porque ele ficou preso que ele fica isento ao pagamento dessa dívida. Ou seja, eu cumpri uma pena, então eu paguei em pena. Não. Ele continua com essa dívida, só que essa dívida vai continuar sob pena de penhora. Então, o filho, através da mãe, vai requerer essa execução dessa dívida e se ele não vai pagar, obviamente, vai ter que procurar bens em nome desse pai, ou conta bancária, saldo em conta bancária, aplicação, enfim, para receber essa dívida. Inclusive, nós falamos aqui de um outro vídeo sobre o Supremo, quando permitiu com que o passaporte fosse bloqueado, e uma das situações nesse caso de inadimplência de pensão alimentícia, que o pai, o credor, pode pedir o bloqueio do passaporte do pai e ele não consegue sair do país em função dessa dívida alimentar. Agora, se o pai estiver desempregado, o que acontece? Mesmo desempregado, ele é obrigado a pagar algo a esse filho. A gente parte dessa premissa. Ainda que ele se defenda, mas ele tem o dever de procurar qualquer emprego, algo que seja, para ganhar, no mínimo, um salário mínimo, para ele poder ajudar esse filho. Então, não tem desculpa. Entendi. Agora, quando o pai paga a pensão e ainda assim a mãe não permite que a criança seja visitada, o que fazer? Então, aí já parte de uma outra situação, porque quando o pai não paga, a gente até entende com que a mãe fique furiosa e tente, você não vai ver meu filho, mas nesse caso não tem nenhum motivo. A mãe que criou essa fantasia e esse problema de não querer que o filho veja o pai. E aí, no caso, ela pode ser enquadrada como alienação parental. E aí sim ela pode responder pela consequência dessa alienação parental. A indicação, então, é procurar uma especialista para tentar resolver. Em primeiro lugar, a indicação eu sempre falo, é o bom senso e a conciliação. Sim. Nesses casos de família, sempre a conciliação é muito importante, porque tem que ter solução, né? Houve uma relação, tem uma criança nessa relação, então isso é o mais importante. A criança está acima de tudo. A criança está acima de da tudo. relação. A relação acabou, muito bem. Agora, o filho não acaba, ele é eterno para esse casal. Tá certo, gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu sempre digo aqui, procure um profissional capacitado para ajudar nessas conciliações, porque é muito importante. A gente está aqui para
sempre dar dicas, dar orientações para que você possa viver bem. E um atendimento humanizado, né, Janaína? Né? Porque não basta ser um número, um processo, tem que ter essa humanização, tem que buscar recursos alternativos para tentar resolver uma situação como essa. Tá certo. Tá Obrigada, bom? doutor. Obrigado você.